Capítulo 23. A Umami. Põe um tigre no seu tanque. A Umami acordou pouco depois das 6 da manhã. Era um belíssimo dia ensolarado. Preparou o café na cafeteira elétrica, passou o pão na torradeira e cozinhou um ovo. Assistiu ao noticiário da TV e constatou que a morte do líder de Sakigake ainda não havia sido divulgada. Eles conseguiram secretamente dar um fim ao corpo sem comunicar a morte à polícia e torná-la pública. Se for assim, que assim seja. Era o de menos. Para quem morreu, independentemente do que façam com ele, o fato de estar morto não vai se alterar. Às 8 horas, a Umami tomou um banho e, de frente para o espelho do banheiro, cuidou de pentear o cabelo com capricho e de passar uma discreta camada de batom quase imperceptível. Vestiu meias finas, camisa branca de seda e o elegante conjunto de blazer e saia de junco shimada previamente pendurado no cabide do armário. Movimentou o corpo de um lado para o outro, girando e dobrando a cintura, para que o sutiã com armação e enchimento se amoldasse ao corpo, enquanto pensava em como seria bom se tivesse um pouco mais de peito. Ela já havia pensado nisso umas 72.000 vezes diante do espelho. Mas e daí? Se quero pensar inúmeras vezes a mesma coisa, é problema meu. O que é que tem pensar 72.001 vezes a mesma coisa? Enquanto estiver viva, quero pensar no que quiser, como quiser e quando quiser, na hora em que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Por fim, calçou seus sapatos de salto alto da Charles Jourdain. A Umami ficou de frente para o espelho, de corpo inteiro, na porta do hall de entrada do apartamento, para se certificar de que suas roupas estavam impecáveis. Ergueu um dos ombros, imaginando-se parecer um pouco com Faye Dunaway em Crown, o Magnífico. No filme, a atriz interpretava o papel de uma investigadora de uma agência de seguros, imparcial e fria como a lâmina de uma faca. Uma mulher segura, sexy, sempre elegante em um blazer executivo. Logicamente, a Umami não era parecida com Faye Dunaway, mas havia nela algo que, de certa forma, lembrava a atriz. Uma presença de espírito que somente uma profissional de primeira categoria conseguiria transmitir. Sem contar que dentro de sua bolsa havia uma pistola automática dura e fria. A Umami colocou os pequenos óculos de sol Ray-Ban e deixou o apartamento. Em seguida, caminhou até o parquinho infantil que ficava do outro lado da rua e, de pé diante do escorregador em que Tengo estivera sentado na noite anterior, reproduziu mentalmente aquela cena. Cerca de 12 horas atrás, o Tengo real estivera ali, a uma pequena distância dela. Estava sozinho e em silêncio ficara observando as luas durante um bom tempo. As 2 luas que ela também conseguia enxergar. Para a Umami, encontrá-lo casualmente era como um milagre, uma espécie de revelação. Alguma coisa trouxera Tengo para perto dela, e esse acontecimento parecia ter produzido uma grande mudança em seu físico. Desde que acordara de manhã, sentia um contínuo atrito perpassando seu corpo. Tengo surgiu diante dela e partiu sem que pudessem conversar ou se tocar. Mas mesmo nesse curto espaço de tempo, ele alterou muitas coisas dentro dela. Ele havia revolvido seu corpo e sua mente, literalmente como uma colher que mistura o chocolate numa xícara. Ele havia mexido com todos os seus órgãos internos, inclusive o útero. A Umami permaneceu cerca de 5 minutos ali, em pé, segurando com uma das mãos o corrimão do escorregador e, com o rosto levemente contraído, batia delicadamente no chão com a ponta do salto.
Apreciava a sensação de ter seu corpo e sua mente totalmente revolvidos. Um tempo depois, decidida, deixou o parque e pegou um táxi na avenida mais próxima. Siga até Yoga e de lá pegue a rota 3 da rodovia metropolitana até a saída de Kejiri, disse Almami para o motorista. Como era de se esperar, o motorista ficou confuso com as indicações. Desculpe, não entendi. Para onde a senhorita gostaria de ir? Perguntou o motorista com um tom de voz tranquilo. Saída de Kejiri, por enquanto. Nesse caso, é bem mais perto irmos direto daqui até Ikejiri. Se formos pelo Yoga, faremos uma volta maior, sem contar que agora pela manhã o trânsito na Rota 3 está totalmente congestionado. Os carros não andam. Posso garantir isso com a mesma certeza de que hoje é quarta-feira. Não faz mal que esteja congestionado. Para mim, tanto faz hoje, ou quarta, ou quinta, ou dia do aniversário do imperador. De qualquer modo, por favor, vá até Yoga e pegue a rodovia. Tempo é o que não me falta. O motorista aparentava ter pouco mais de 30 anos. Era magro, com a pele clara e um rosto comprido que lembrava um cauteloso animal herbívoro. Seu queixo era projetado para a frente, como o daquelas estátuas da Ilha de Páscoa. Ele observava o rosto de Almami pelo retrovisor e tentava analisar em sua expressão facial se ela tinha um parafuso a menos ou se era uma pessoa normal, passando por algum problema delicado. Mas isso não era fácil de detectar, sobretudo através do reflexo de um pequeno espelho retrovisor. Almami tirou a carteira da bolsa e pegou uma nota de 10.000 ienes que parecia novinha em folha, colocando-a bem próxima à altura do nariz dele. Não quero troco nem recibo, disse Almami sucintamente. Por isso, em vez de retrucar, quero que faça exatamente como pedi. Vá para o Yoga e de lá pegue a rodovia até Ikejiri. Mesmo congestionado, essa quantia deve dar, não? Sim, é claro. A quantia é mais que suficiente, disse o motorista, ainda ressabiado. A senhorita, por acaso, tem algo especial para fazer na rodovia metropolitana? Almami balançou a nota de 10.000 ienes como se fosse uma bandeirola. Se você não quer ir, vou descer e pegar outro táxi. Decida logo. O motorista franziu a testa e observou detidamente a nota de 10.000 ienes. Depois, decidido, pegou a nota e, após verificar sua autenticidade, colocando-a contra a luz, guardou em sua bolsa de trabalho. Entendi, vamos para a Rota 3 da rodovia metropolitana. Mas, realmente, o trânsito por lá deve estar muito ruim. Entre Yoga e Kejiri não existe nenhuma saída, nem banheiro público. Por isso, se estiver com vontade de ir ao toalete, é melhor que seja agora. Não se preocupe, pode seguir. O motorista atravessou as emaranhadas ruas da área residencial, pegou o anel rodoviário 8 e seguiu para Yoga, enfrentando o congestionamento. Durante o trajeto, os dois mantiveram-se quietos. O motorista escutava o noticiário pelo rádio, enquanto Almami seguia absorta em pensamentos. Um pouco antes da entrada da rodovia metropolitana, o motorista baixou o volume do rádio e indagou. Sei que não é da minha conta, mas a senhorita tem algum tipo especial de profissão? Sou investigadora de uma agência de seguros, disse Almami sem titubear. Investigadora de uma agência de seguros, repetiu o motorista cautelosamente, como se estivesse provando uma iguaria pela primeira vez. Estou investigando um caso de fraude na seguradora, respondeu Almami. Disse o motorista admirado. Existe alguma ligação entre a rodovia metropolitana e essa fraude? Digamos que sim. Como naquele filme? Que filme?
Um que passou há muito tempo, aquele com o Steve McQueen, não consigo me lembrar do título. Crown, o Magnífico, disse ao Mami. Isso mesmo. A Faye Dunaway faz o papel de uma investigadora de uma agência de seguros. Uma especialista em desvendar fraudes em seguradoras. O McQueen é um milionário que pratica roubos por hobby. Gostei do filme. Assisti quando estava no colegial. Eu gostava daquela música cheia de estilo. Michel Legrand. O motorista assobiou os 4 primeiros compassos. Depois mirou o espelho e observou atentamente o rosto refletido de Almami. Pensando bem, acho que a senhorita lembra um pouco a Faye Dunaway daquele filme. Muito obrigada, disse Almami, esforçando-se para não esboçar um sorriso que insistia em se formar no canto de seus lábios. A Rota 3 da rodovia metropolitana, sentido centro, estava monstruosamente congestionada, conforme a previsão do motorista. Mal seguiram 100 metros e o trânsito já estava totalmente parado, digno de ser mencionado numa reportagem sobre congestionamentos. Mas era exatamente isso que a Almami desejava. A mesma roupa, o mesmo trajeto, o mesmo congestionamento. Infelizmente, o rádio não tocava a sinfonieta de Anasek e o aparelho de som não tinha a mesma qualidade que aquele do Toyota Crown Royal Saloon, mas exigir isso também era demais. O carro avançava lentamente, apertado entre os caminhões. Ficava parado durante um bom tempo e, de repente, como se lembrasse que precisava seguir em frente, avançava um pouquinho. Enquanto estavam parados, na pista ao lado, um jovem motorista que dirigia um caminhão refrigerado lia atentamente sua revista em quadrinhos. O casal de meia-idade, num Toyota Corona Mark II, de cor creme, estava visivelmente amuado e olhando para a fila de carros à frente. Ambos mantinham-se quietos. Talvez não tivessem o que conversar, ou estavam assim por terem conversado algo desagradável. Almami estava recostada no assento, absorta em pensamentos, enquanto o motorista escutava a rádio. Finalmente, chegaram num ponto em que viu uma placa indicando Komazawa, e dali em diante, os carros continuaram a rastejar como caracóis até Sangenjaiwa. De vez em quando, Almami levantava o rosto e olhava a paisagem pela janela. Era a última vez que veria aquela cidade. Logo ela se mudaria para algum lugar distante, mas mesmo assim não conseguia sentir afeição por Tóquio. Os edifícios no entorno da rodovia eram feios, enegrecidos pela fumaça dos escapamentos, e havia inúmeros outdoors chamativos espalhados por todos os lados. Ao observar a paisagem, Almami começou a se sentir deprimida. Por que as pessoas precisavam construir espaços tão deprimentes como aquele? Não que o mundo tenha de ser totalmente belo, mas nem por isso precisava ser tão horroroso. Enquanto divagava, seus olhos finalmente focalizaram algo familiar, o local em que descera do táxi naquele dia. Fora ali que o motorista da meia-idade lhe dissera que havia uma escada de emergência, como uma mera informação casual. Adiante, havia um outdoor enorme com a propaganda da Esso, um tigre sorridente segurando o bico da bomba de combustível, o mesmo que da outra vez. Ponha um tigre no seu tanque. Subitamente, Almami percebeu que estava com sede. Após tossir levemente, colocou a mão dentro da bolsa e procurou uma caixa de pastilhas de limão contra a tosse. Colocou uma pastilha na boca e guardou de novo a caixa. Aproveitando que sua mão estava na bolsa, segurou firmemente o cabo da Heckler & Koch para sentir a dureza e o peso em sua palma. Isso mesmo, pensou Almami. O carro avançou alguns metros. Passe para a faixa da esquerda,
A Umami pediu para o motorista. Mas a faixa da direita está andando melhor, o motorista protestou num tom de voz calmo. A saída para Ikejiri fica à direita. Se mudarmos de faixa, depois vai ser complicado voltar novamente para cá. A Umami refutou o argumento do motorista. Não importa, passe para a faixa da esquerda. Se a senhorita prefere, disse o motorista resignado. Ele colocou o braço para fora e fez sinal para o motorista do caminhão de frigorífico. Assim que se certificou de que o outro havia visto o sinal, embicou o carro e entrou na faixa da esquerda. Cerca de 50 metros adiante, o trânsito parou novamente. Vou descer aqui. Por favor, abra a porta. Descer? Perguntou o motorista surpreso. Aqui? Há uma escada de emergência logo adiante. Não se preocupe. Escada de emergência? O motorista balançou a cabeça. Não sei se existe ou não uma escada de emergência, mas se descobrirem que eu deixei a senhorita descer aqui, serei punido. A empresa que administra a rodovia também vai chamar minha atenção. Por favor, não faça isso. Tenho motivos para descer aqui, disse a Umami, e tirando mais uma nota de 10.000 ienes da carteira, estalou-a e a deu ao motorista. Sei que estou sendo abusada, portanto aceite isso como uma compensação pelo transtorno que estou lhe causando. Por favor. O motorista não quis aceitar a nota de 10.000 ienes, mas resignado destravou a porta esquerda do banco traseiro. Não quero o dinheiro. O que a senhorita me pagou já é o suficiente. Mas, por favor, tenha cuidado. A pista não tem faixa de acostamento e, por mais que esteja congestionada, é perigoso andar por ela. Muito obrigada, disse a Umami. Após descer do carro, ela deu 2 toques no vidro do carro do lado do acompanhante para que o taxista baixasse o vidro da janela e, debruçando o corpo, entregou o dinheiro. Por favor, aceite. Não se preocupe. Tenho dinheiro de sobra. O motorista olhou alternadamente para o dinheiro e para o rosto de Umami. A Umami disse, se a polícia ou a empresa implicar com você por minha causa, diga que eu o ameacei com uma pistola e por isso você teve de abrir a porta. Assim, eles não vão importuná-lo. O motorista parecia não acreditar no que estava ouvindo. Dinheiro de sobra? Intimidar com uma pistola? Mesmo assim, achou melhor aceitar o dinheiro. Talvez por medo de ela fazer algo inusitado, caso ele decidisse recusar. Como da outra vez, a Umami caminhou cerca de 50 metros em direção a Shibuya por entre os carros da faixa da esquerda e da guia de segurança. As pessoas que estavam dentro dos carros pareciam não acreditar no que estavam vendo, mas a Umami não se importava com os olhares. Caminhou a passos largos, mantendo a postura reta e um ar imponente, como uma modelo desfilando na passarela de Paris. O vento balançava seus cabelos. Os caminhões que passavam com velocidade na pista oposta faziam o pavimento tremer. O outdoor da Esso foi ficando cada vez maior e, finalmente, ela chegou ao acostamento. A paisagem ao redor continuava a mesma que da vez anterior. Havia uma cerca de ferro e ao lado uma cabine amarela de telefone de emergência. Aqui é o ponto de partida para o ano de um Q84, pensou a Umami. Meu mundo se transformou quando eu desci essa escada de emergência até a rodovia nacional 246. Por isso, quero descê-la novamente. Daquela vez, estávamos no início de abril e eu vesti um casaco bege. Agora, estamos em setembro e está quente demais para usar casaco. Mas, mesmo sem ele, estou vestindo a mesma roupa daquele dia.
a mesma roupa que usava quando matei naquele hotel de Shibuya o desgraçado do ramo petrolífero. Um conjunto de blazer e mini saia de junco Shimada, sapatos Charles Jourdan, blusa branca, meia calça fina de sutiã e de renda branca. Após o incômodo de pular a cerca de ferro de mini saia, que subiu até a cintura, desci as escadas de emergência. Tentarei fazer aquilo novamente, por mera curiosidade. Quero saber o que vai acontecer se eu fizer exatamente como daquela vez, no mesmo lugar e com a mesma roupa. Não estou tentando me salvar, a morte não me aflige. Quando a hora chegar, não hesitarei em morrer. Posso morrer sorrindo. Mas Almami não queria morrer sem entender o que estava acontecendo, e para isso faria tudo o que estivesse a seu alcance. Se isso não desse certo, paciência. Mas, de qualquer modo, tentaria fazer tudo o que fosse possível. Esse era o seu jeito de viver. Almami inclinou o corpo sobre a cerca e tentou encontrar a escada de emergência. Mas não havia nenhuma escada de emergência. Por mais que procurasse, a escada havia sumido. Almami mordeu os lábios e esboçou uma careta. Ela não havia errado de lugar. Tinha certeza de que ficava naquele espaço reservado para o acostamento. A paisagem ao redor era a mesma e o outdoor da ESSO estava bem de frente a ela. No mundo de 1984, havia uma escada de emergência naquele local. Conforme a orientação daquele estranho motorista de táxi, Almami conseguiu encontrar facilmente a escada, pular a cerca e descê-la. Mas no mundo de um Q84 não havia escadas de emergência. A saída estava bloqueada. Almami desfez a careta e olhou atentamente ao redor, fitando novamente a propaganda da ESSO. O tigre segurava o bico da bomba de combustível e, com o rabo voltado para cima, olhava de soslaio para o lado de cá, sorrindo alegremente. Era como se fosse impossível ser mais feliz e mais satisfeito do que ele. Sim, mas é claro, pensou Almami. Ela soubera desde o início. O líder havia dito isso claramente antes de ser morto por ela na suíte do Hotel Okura. Não havia um caminho de volta entre o mundo de um Q84 e o de 1984. A porta para um Q84 só se abria para um dos lados. Mesmo ciente disso, Almami precisava verificar os fatos com seus próprios olhos. Isso era de sua natureza, e ela acabara de constatar a verdade. Fim. CQD. Almami apoiou-se na grade de ferro e olhou para o céu. O dia estava perfeito. Longos filetes de nuvens flutuavam sobre um cenário tingido de azul profundo. A vista alcançava ao longe o céu infinito. Nem parecia ser o céu de uma metrópole. Mas não se podia ver a lua. Para onde teria ido? Deixa para lá. A lua é a lua. Eu sou eu. Cada um vive de acordo com seus planos. Se Faye Dunaway estivesse aqui, possivelmente pegaria um cigarro fino e longo
e o acenderia elegantemente com o isqueiro estreitando os olhos com sensualidade. Mas a umami não fumava, não tinha cigarros nem isqueiro. Na sua bolsa havia, quando muito, uma caixa de pastilhas de limão para tosse, além de uma pistola de aço de 9 milímetros e um picador de gelo especial que ela enfiara na nuca de alguns homens, ambos muito mais fatais que cigarros. Ela observou a fila de carros parados no congestionamento. As pessoas dentro deles olhavam atentamente para ela. Era esperado. Afinal, não era normal ver uma cidadã comum andar numa rodovia. Ainda mais uma moça de minissaia, salto alto, óculos de lentes verdes e um sorriso nos lábios. Não observá-la é que seria estranho. A maioria dos veículos parados na rodovia eram caminhões de grande porte. Inúmeras mercadorias estavam sendo trazidas de diversos locais para Tóquio. Eles deviam ter viajado durante a noite sem descanso e agora estavam presos no fatídico congestionamento da manhã. Os motoristas deviam estar entediados, aborrecidos e cansados, com uma imensa vontade de entrar num ofurô, fazer a barba e dormir. Era certamente o que eles mais desejavam e, por isso, apenas se limitavam a olhá-la distraidamente como se estivessem vendo um animal raro. Estavam cansados demais para ter qualquer tipo de reação diante do que viam. Entre os inúmeros caminhões de transporte, havia um Mercedes-Benz Coupé prateado, como um delicado antílope perdido no meio de um bando de rinocerontes. Parecia um carro novo, e sua bela carroceria reluzia com os primeiros raios da manhã. As rodas combinavam com a cor da carroceria. A janela do motorista estava aberta e uma mulher de meia-idade bem vestida olhava atentamente para o umami. Estava com óculos de sol Givenchy e numa das mãos que segurava o volante podia-se ver um anel de brilhante. A mulher aparentava ser uma pessoa gentil e demonstrava preocupação com a umami. Possivelmente, indagava o que poderia ter acontecido para que uma jovem bem vestida precisasse andar sozinha na rodovia metropolitana. A mulher parecia querer chamá-la e, possivelmente, caso a umami pedisse, ela a levaria onde quisesse ir. A umami tirou os óculos Ray-Ban e os guardou no bolso superior do blazer. Estreitando os olhos, ofuscados pelos intensos raios de sol, massageou durante um tempo a base do nariz para tirar as marcas deixadas pelos óculos. Em seguida, umedeceu os lábios secos com a ponta da língua. Sentiu um leve gosto de batom. Olhou o céu ensolarado e, como precaução, viu também o chão onde pisava. Ela abriu a bolsa e tirou lentamente a Heckler&Koch. Deixou cair a bolsa, ficando com as mãos livres. Com a mão esquerda, destravou o dispositivo de segurança, puxou o ferrolho e posicionou uma bala na câmara. Seus movimentos eram precisos e rápidos. Um som agradável ecoou ao redor. Balançou a pistola e sentiu o peso da arma. Com as 7 balas, pesava 480 gramas. Não havia dúvida de que estava carregada. A umami sabia só de sentir o peso. Seus lábios retos continuavam a esboçar um sorriso. As pessoas observavam atentamente seus movimentos. Ninguém se assustou ao vê-la tirar uma pistola da bolsa, ou pelo menos não esboçaram esse tipo de reação. Talvez não achassem que fosse uma pistola de verdade. Mas é uma pistola de verdade, pensou a umami. Em seguida, ergueu a ponta da arma e colocou o cano dentro da boca. O cano apontava para o cérebro, aquele insondável labirinto acinzentado onde se alojava a sua consciência. A oração surgiu espontaneamente, sem que precisasse pensar nela. Com o cano da arma dentro da boca,
Ela entoou rapidamente. Ninguém ouvira o que ela estava dizendo, mas era o de menos. O importante era que Deus a ouvisse. Quando a Umami era pequena, ela não entendia o significado daquela oração, mas a sequência das frases estava impregnada no âmago de seu ser. Antes das refeições da escola, ela sempre a entoava sozinha, alto e bom som, sem se importar com os olhares curiosos ou risos de escárnio. O importante era que Deus a estivesse vendo. Ninguém podia escapar dos olhos do Senhor. O grande irmão está olhando para você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Perdoai os nossos pecados. Conceda-nos a vossa benção em nossa humilde caminhada. Amém. A senhora de meia-idade e boa aparência, que estava com as mãos ao volante do seu novíssimo Mercedes-Benz, continuava olhando atentamente para Umami. Aquela senhora, assim como os demais ali presentes, parecia não entender o significado daquela arma que a Umami tinha em mãos. Caso ela tivesse entendido o que significava, provavelmente desviaria o olhar, pensou a Umami. Se visse o cérebro se espalhando para todos os lados, certamente naquele dia ela não conseguiria almoçar ou jantar. Não me leve a mal, mas acho melhor você desviar os olhos, disse a Umami mentalmente para ela. Não estou escovando os dentes. Estou com o cano de uma pistola automática Heckler & Koch da fabricação alemã dentro da minha boca. Fiz minha oração e você já deve ter percebido o que isso significa. Tenho que te dar um aviso importante. Desvie os olhos e volte para casa com seu novíssimo Mercedes-Benz prateado. Volte para a sua belíssima casa, onde seu querido marido e seus filhos a aguardam. E continue a viver tranquilamente. Isso que eu vou fazer agora não é algo que você deva ver. Esta é uma horrível pistola de verdade. Uma pistola com 7 horríveis balas de 9 milímetros. E como já disse Anton Chekhov, se na história aparece uma pistola, em algum momento ela deve ser usada. Esse é o significado de como se entende uma história. No entanto, a senhora continuava a observá-la. Resignada, a Umami balançou levemente a cabeça. Sinto muito, mas não posso esperar mais. O tempo acabou. Está na hora de começar o show. Ponha um tigre no seu tanque. Ho! Ho! Disse o ritmista. Ho! Ho! Os 6 homens pequeninos repetiram em uníssono. Tengo, disse a Umami e apertou o gatilho.